pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Hoje vamos falar um pouco de basquete 3x3, vendo como um juiz, não um juiz, uma juíza. E a Luciana Del Grande estará agora conosco para falar sobre basquete 3x3. Pessoal, nós vamos começar esse papo. Tecla aí da onde vocês estão vindo. Estamos esperando a Lu entrar. Vou compartilhar com ela. Fala, Thelminha. Fala, Newton Agra. Ó, Newton Agra aqui, tudo bom? Heitor Basquete. Só esperando a Lu entrar. Tudo bem, pessoal? Vamos teclando da onde vocês estão. Seria ótimo eu saber. Só um minutinho, só um minutinho. Nossa, tem tanta Luciana aqui. Meu pessoal, um minutinho, eu já volto, 2 segundos, tive um problema aqui que eu não estou em casa, eu estou... Abriu? Pessoal, voltando, peço desculpas. Peço desculpa pra vocês porque eu tive que sair de casa, que eu não aguentava mais ficar no apartamento. Estou confinada na casa de um amigo e porque as coisas eu já estava muito no meu limite. E eu precisava de espaço para dar aula e isso fez com que eu estivesse vindo pra cá. Lu. Só um minutinho, pessoal, que eu não tô vendo a Luciana na live. Só um minutinho. Ai, só um minutinho aqui. Ah, ela entrou aqui, pessoal. Vamos rapidão, chamando a Luciana. Tive a live. Já vamos começar aqui na live. Vamos esperar a Luciana entrar, se apresentar, e aí nós vamos que já tem uma pergunta, Lu. Já tem pergunta, Lu. Olha que legal. Boa noite, Lu. Ô, Lu, obrigado por aceitar o convite da live. Aqui é um bate-papo, já tem gente perguntando aqui de outro, não é nem, acho que não é do Brasil, mas fala português. Então, se a já vamos começar o bate-bola aqui. Me conta como você começou, nossos seguidores, todos os seguidores que estão aqui. Como você começou a ser técnica, isso também é importante, porque até eu não sei como, a sua transição para ser treinadora, árbitra, depois árbitra de 3x3 e toda essa evolução e como é arbitrar o masculino, porque tem hora na liga, tem umas pauladas que eu fico assim, meu Deus, coitado do árbitro. Tá. Ale, você me ouve bem? Sim, tá tudo bem. O pessoal, o áudio tá bem aí? Tudo ok. Não, primeiro quero super agradecer ao seu convite. Para mim é uma honra sempre participar das suas atividades, né? Desde a escolinha, os seus projetos sociais, né? Sua área acadêmica, tudo que você faz, eu me sinto muito honrada em receber seus convites e conte sempre comigo, tá? Também agradeço a todos os seus seguidores, né? A todo mundo
falar com eles e de ter a presença de todo mundo. Assim como eu também sei que tem a galera do basquete, né, da arbitragem, que está aí para dar um apoio para a gente também. Super obrigada pela presença de todos, tá bom? Vamos lá, Lea. Vamos no Obrigado a todos bate-papo. aí, os árbitros e todo mundo. Então, Lu, conta para nós por que juíza de 5 contra 5 primeiro, depois juíza de 3x3, por que deu esse estalo, por que é uma paixão de vida, como começou, se você jogou basquete. Conta um pouco da sua história, que tem muita gente que está aqui, sabe que você é árbitra de 3x3, mas não sabe como você começou, qual foi a evolução que você foi indo, porque você também é árbitra internacional de 5 contra 5 como 3x3. Uhum, exato. Eu espero que, contando um pouquinho da minha história, isso possa servir de alguma forma como inspiração para as pessoas, como estímulo a uma carreira, né? Para que elas encontrem a sua própria motivação, né? Então, eu espero também dar uma contribuição, assim como a sua própria história, né, Ale? É uma história muito inspiradora para todos nós. Tenho muita admiração e consideração pela sua história, pela sua trajetória, né? Por tudo isso. Então vamos lá, só fortes emoções, né? Nos aguardam. Assim, o basquete entrou na minha vida pelo meu pai. O meu pai era militar do exército, né? E meu pai, em algum momento, esteve com o exército americano, né? Esteve sob o comando do exército americano também. Então ele aprendeu basquete ali, né? Na carreira profissional dele. Todo intervalo de trabalho que eles tinham e tal, era jogar basquete, né? O meu pai não era o cara alto, era baixo também, mas assim, ele tinha muita habilidade e gostava muito do basquete. Então, na minha casa, a gente não tinha o futebol, né, aos domingos ou na televisão. Na minha casa, a gente tinha o basquete, né? E era muito bacana porque, assim, eu peguei desde criança aquelas fortes emoções do basquetebol, né? Uma época em que o Brasil estava, assim, muito bem a nível mundial, equipes ganhando e ganhando, assim, títulos e também jogos muito emocionantes, né? Então eu peguei, assim, eu era bem criança, mas eu me lembro, tinha ali o Sírio, quando ele começou a ganhar aqueles títulos, né, de campeão mundial, depois da seleção que tinha uma base do Sírio também masculina muito forte, enfim. E depois o Brasil teve uma sucessão de títulos, né, aquela seleção maravilhosa que a gente via de Oscar, Marcel, Carioquinha, né, era muito show, era um basquete muito, muito show, muito arte, né, muita emoção. Gilson, Adilson, Marquinhos, enfim, foi uma geração realmente muito marcante, que nos trouxe um basquetebol arte, né? Isso foi muito apaixonante. Aí, depois eu fui crescendo com essa coisa do basquete, gostando, assistindo, tendo muitas emoções. O esporte da minha casa realmente era um esporte, o basquetebol como um esporte de emoções, da gente assistir em casa e tal. E aí eu fui crescendo, né? Assim, fui tendo que seguir a minha vida. Quando eu fui entrar na faculdade, eu entrei na faculdade, eu sou de uma cidade chamada Pontal, do lado de Ribeirão Preto. Em Ribeirão eu assistia muito basquete também, porque a gente tinha um time Arberiza que estava na divisão especial. Então eu ia muito assistir jogos lá e conheci o pessoal da arbitragem lá, né? Lapoian, Rubens Val, Nossa, Lapoian! Lembra? Essa turma eu conheci, né? Aí fiquei mais apaixonada ainda pelo basquete, né? Porque era uma turma muito do bem, assim, que trabalhavam com muita dedicação. E aí eu conheci eles em Ribeirão Preto. Quando eu passei na faculdade aqui em São Paulo, eu encontrei com eles, eles me falaram para ir na Federação de Basquete, para encontrá-los e tudo. E eu cheguei lá, o Lapoian me disse que estava começando um curso para ser mesária. Né? Se eu não queria fazer, porque eu estava mudando para São Paulo, era uma forma de eu me integrar, né? Assim, de eu ter companhias, de eu me adaptar a São Paulo também, né? Eu estava mudando para cá. E foi muito legal porque eu comecei o curso como mesária. Naquela época não tinha, que foi em 86, 87, não tinha árbitras mulheres, né? Na verdade, quando eu fiz o curso como mesária, começou neste curso as primeiras árbitras a fazerem o curso para ser árbitras, né? Que era a Elizabeth Ferracioli, a Tatiana, a Fátima, a Rosana Garcia, que hoje é técnica, né? Então elas foram as precursoras desse curso. Foi realmente o primeiro curso que estava tendo para mulheres aptarem, né? Era uma grande inovação na época. E aí eu fiz o curso como mesária, fiquei 1 ano como mesária.
vendo elas apitar, aí, assim, eu queria viver mais fortes emoções, né? Eu falei, acho que eu quero esse negócio aí dessas meninas, né? Acho que eu quero viver mais emoção do que eu tô vivendo na mesa. Aí eu refiz o curso de arbitragem, aí já refiz para ser árbitra, para ir para quadra. Realmente foi um momento assim, essa leva de mulheres, né, as primeiras mulheres, nós tivemos ali 5 mulheres, depois mais 5, e depois foram vindo outras mulheres, e nós chegamos a ser 22 árbitras, né, nos Que cursos de legal! isso tem uma relação com você, porque assim, nessa fase de formação das 22 árbitras, a gente começou a participar dos minis femininos, que era uma competição de formação de base, e no mini feminino a federação começou a enviar só árbitras mulheres, árbitras e mesárias. Que Então legal! foi muito bacana, né? Foi assim realmente um momento histórico para a arbitragem feminina, né? E pelo número que a gente tinha. E também foi uma fase muito importante porque a gente entrou em um trabalho com os técnicos e técnicas de base. A gente fez um trabalho de integração com eles, realmente de formação dessas jogadoras na base, né? Então dali saíram Leila Sobral, Micaela, enfim, me lembro de toda a seleção que foi baseada antes dessa. E um desses meninos estava você, né, Alessandra? Eu não sei exatamente se era de Piracicaba ou de Jundiaí, onde que era que você apareceu, né? Mas enfim. Foi, é verdade. Eu comecei em Piracicaba depois de Jundiaí. E a transição? Como surgiu o 3x3 na tua vida? Porque na minha entrou na veia, em 2014. Essa é a verdade. Eu não sabia nada, dei até fundo bola. Lá em Barueri, lembra aquele torneio? Dei até fundo bola, ninguém acreditou. Gente, eu falei assim, mas foi a paixão da minha vida. Foi tudo. A Simara que me levou, mas foi tudo. Muito legal. Na verdade, assim, eu segui ainda pelo 5x5 nessa fase, né? Eu tive uma carreira, eu cheguei a árbitra nacional, aspirante a internacional. Eu estava logo atrás ali da Tatiana, da Fátima, né? E eu já era próxima a fazer uma prova para internacional, então eu segui bastante tempo pelo 5x5. Só que eu tive uma lesão, aliás, 2 lesões muito sérias no mesmo pé e num prazo de 30 dias, e isso há 30 dias da minha prova de internacional. Então ali, assim, foi um momento realmente para mim bastante difícil, em que como eu sofri 2 lesões muito graves, né, muito sérias, num período muito curto, próximo da minha prova de internacional, naquele momento eu achei assim que aquilo era um sinal para eu realmente seguir outro caminho na minha vida, né? Achei que interpretei naquele momento que o destino estava me mostrando um outro caminho, né? E na verdade aí eu parei nessa lesão, fui trilhar um outro caminho, fui para a área de empresas, né, área internacional do comércio exterior e relações internacionais. Fiquei trabalhando 15 anos dentro do agronegócios da área internacional. Nesses 15 anos eu não tive nenhum contato com o basquete, realmente assim, eu mudei de área, eu não assistia nem basquete pela TV, né? Realmente fiquei longe. Acho que talvez assim, porque a paixão era tão grande, né? E naquele momento era um momento de ruptura para mim, né? Porque eu realmente estava deixando e escolhendo um outro caminho. Assim, o que é importante, eu acho que é importante compartilhar com as pessoas isso também, eu acho que é importante a gente pensar hoje, olhando para trás, né? Eu considero que eu deveria ter pensado melhor, que eu deveria ter conversado com amigos, que eu deveria ter conversado com uma psicóloga, alguém de orientação vocacional, né, ou profissional, que eu deveria ter tido essa reflexão, entendeu? Naquele momento eu considerei que foi a melhor decisão. Mas assim, se eu puder dar um conselho para as pessoas, quando você tem que mudar algo na sua vida, né, realmente pense, converse bastante com as pessoas, reflita, não tome decisões precipitadas, né, porque isso pode custar muitas vezes uma carreira, né, ou te levar para um outro caminho, você deixando algo que estava reservado para você, né. Então assim, mas de qualquer maneira, eu fui muito bem na área internacional do agronegócios, adoro o agro, né? Nasci no meio do agro, aproveitei bastante, tive muita formação profissional dentro dessa área, gostei muito das experiências que eu tive.
Então, se passaram 15 anos dessa área, eu estava morando em Ribeirão Preto, né? E aí eu decidi estudar, mudar de área, deixar um pouco o agronegócios e estudar a área de tecnologia, né? Eu queria mudar de área profissional. E aí eu fui para São Paulo e Rio, atrás de alguns cursos, assim, nessa área de tecnologia. E aí em São Paulo eu encontrei a turma das antigas, né? Da arbitragem, que eram grandes amigos, né? Encontrei Fátima, encontrei a Cida, encontrei a Kimura, encontrei Renatinho, Marco Antônio, encontrei uma turma toda, né? Porque eu ia assistir os jogos, queria matar saudade, assim, encontrar todo mundo. E numa desses encontros que eu estava, o Renatinho, né, que tem a arbitragem dentro do veteranos e do universitário, me convidou para voltar a apitar com ele, na liga dele, né? No grupo de arbitragem dele. E aí eu brinquei com o Renato, né? Eu falei assim, Renato, eu tô há 15 anos fora, cara, assim, nem... Já aposentei, né? Tô em outra área. Aí o Renato brincou comigo, né? O Renato falou, não, eu também aposentei e tal, mas eu vou pra quadra pra gente matar a saudade. E aí, na verdade, assim, eu tinha guardado o apito, né? Eu tinha guardado o apito, eu tinha guardado algumas blusas de arbitragem. Aí que eu me dei conta de que, tipo assim, a paixão, de alguma maneira, pelo basquete tinha ficado guardadinha, né? Lá no guarda-roupa. Porque eu não me desfiz dessa paixão, né? Aí eu me dei conta que realmente aquela paixão só estava guardada. E aí eu retomei essas atividades com o Renatinho, apitando 5x5 nos veteranos, que eu adoro veteranos, assim, acho um grande exemplo de vida, aqueles senhorzinhos, né? Jogando aquela turma. Eu não fui apitar o veterano feminino, mas só o masculino, assim, acho um grande exemplo de vida que eles dão pra gente, né? Adorava fazer isso realmente. E fui apitar o universitário com o Renato, que é uma área que eu gosto muito, porque eu já dei aula em universidade, né? Eu gosto muito dessa aula dessa área acadêmica, né? De didática e tudo, gosto muito. E no universitário eu me sentia muito bem, me sentia realizada também, né? Porque era a turma do universitário, de alguma maneira eu estava podendo ensinar regras para eles, né? Ensinando as coisas. Então foi um período bem legal. E algum desses eventos, e dentro disso, eu não quis retornar para a Federação Paulista para apitar, porque eu já tinha passado da idade de ser árbitra internacional, né? Nessa retomada. Então eu entendi que o meu ciclo na federação realmente tinha se encerrado. Isso era uma coisa muito clara para mim, né? Eu continuei, eu participo na federação, como eu voltei a participar, em outras funções, né? Eu fui professora de inglês, fui convidada pela federação e depois pela confederação para ser professora de inglês dos mesários estatísticos na preparação deles para as Olimpíadas, né? Porque eu tinha o inglês e tinha os termos do basquete, então isso ajudava muito na preparação, né? Então foi uma honra também ter participado dessa preparação deles para as Olimpíadas. Essa foi uma participação que eu tive dentro da federação e da confederação. Além disso, eu comecei a atuar dentro da Federação Paulista como assessora de eventos, né, para a presidência. Então eu organizo diversos eventos, desde premiação, né, dos melhores do ano, até uma série de eventos que acontecem para os associados, para os afiliados, enfim. Eu tenho esse tipo de participação dentro da federação. E aí, no meio dessa caminhada, né, eu diria, de retomada, mas uma retomada diferenciada, né, ali no veteranos, no universitário, o Renatinho um dia tinha um festival da NBA 3x3, em uma cidade aqui próxima, e aí o Renato me disse assim, Lu, eu vou te levar lá no 3x3 para você conhecer, né, para você apitar lá, tal, eu sou responsável por levar a arbitragem, então vou te apresentar, vou te levar lá. E aí ele me levou nesse primeiro torneio, né, de 3x da NBA. E aí, assim, eu também eu não tinha visto 3x. Na verdade, eu conhecia só o 21, que eu joguei muito 21 na minha vida, né? Joguei, inclusive, só eu de mulher e muitos homens na minha cidade, porque não tinha nenhuma menina, assim, que jogasse basquete. Então, eu conhecia o 21, então me era familiar algo do 3x, né? E ali eu aprendi, assim, as regras, tive que aprender, tipo, no mesmo dia, como eram as regras principais. Aí, assim, eu gostei muito daquele primeiro festival. Só que eu me senti extremamente cansada, porque era um ritmo completamente diferente. Sim.
muito diferente do que é o jogo. O jogo mais pauleiro que você tiver 5x5, pensa que o 3x vai ser 10 vezes mais, né? Então, assim, no final do dia eu realmente me senti muito cansada e eu percebi que o desgaste era outro, né? Era, assim, um desgaste mental, porque você passa o dia todo, você não tem deslocamentos, né? Você não tem corridas, por exemplo, em quadra, só que o teu cérebro, o teu aspecto mental é extremamente cobrado, né? Isso eu estou falando em termos de arbitragem, mas eu acredito que para os jogadores também, né? Também. Você não tem o desgaste físico de uma corrida de quadra inteira, porém você tem uma velocidade, uma agilidade, uma rapidez de raciocínio, né? Muito grande que todos vocês jogadores têm que ter também, né? Uhum. Então, Então, tá aqui o Detour Bab. Ele tá falando da África, falando que a seleção deles na África, já estou preparando a seleção para o pré-olímpico, e do Senegal. E eu joguei com a irmã dele, a Tunidai. Eu não joguei com ela no Vasco, mas eu joguei com ela contra ela na Itália e na WNBA. Um beijão para vocês aí do Senegal. Que legal, tá vendo, Lu? Então, olha, uma coisa que você disse que é muito importante, que até para vocês o jogo é diferente, o gasto energético, vocês ficam cansados, mesmo que no teu deslocamento, que vai e volta do 5 contra 5, que é quadra inteira, que é a distância, mas para você agora afirmou uma coisa, que o psicológico, o mental é mais cansativo, porque os lances são mais rápidos ou por quê? assim, eu acho que tem as duas coisas, né? O desgaste mental, né? Nessa parte realmente cerebral, o jogo é muito mais rápido, muito mais dinâmico, a gente tem que prestar muito mais atenção, colocar muito mais concentração em todos os lances. E o torneio acontece durante um dia só, né? Não é um jogo e depois marca outro jogo. A gente participa do torneio o dia todo. A gente deve ter ali o quê? Um jogo para dar uma descansada, né? Descansar o cérebro, mas a gente volta no seguinte, ou às vezes nem dá para descansar um jogo, enfim. Mas tem essa parte do desgaste do cérebro. E no aspecto psicológico, eu acho que a pressão ela é uma pressão diferenciada do 5x5, porque assim, ali a gente tem um número, eu considero que hoje no 3x a gente tem um número de reclamação muito menor do que no 5x5. Porque nós, da arbitragem, a gente está entendendo como que o jogo é jogado e como funciona. E os jogadores e jogadoras também. Que é um jogo que se permite muito mais contato, né? Sim. O corpo, né? As mãos, braços, tudo fica muito mais próximo. Existem os contatos, porém nem todos os contatos são considerados falta. Nem todos são faltosos, né? Nem todos tiram a vantagem de um jogador ou jogadora. Então, eu acho que a pressão psicológica para a gente está muito mais nesse filtro que o árbitro de 3x tem que ter, né? O filtro do que vai passar, o que não vai passar, né? Em termos de contato. Isso é um filtro que a gente tem que permanentemente aprimorar, trabalhar. E, além disso, também, assim, a grande atenção que a gente tem que ter nesse filtro, o que pode e o que não pode, né? O que vai ser falta, o que não vai ser falta. E, ao mesmo tempo, uma grande atenção que a gente tem para que não tenha nenhum lance de violência, né? A questão da violência tem hora que é muita, independente se é masculino ou feminino. No feminino é mais de xingamento, mas no que já aconteceu comigo, e eu deixei para falar depois para infeliz. Mas no masculino o negócio eu presenciei uma vez Mas sabe que aqui no Brasil, graças a Deus, a gente teve muito poucos casos em termos de violência mesmo, né? Eu fico muito feliz de ver que tanto os organizadores quanto as jogadoras, os jogadores, todo mundo entendeu que pode ser um jogo forte, que pode ter força, que pode ter corpo, mas que não tem violência e não tem deslealdade, né? Foram raríssimos os casos que eu vi, né? Realmente de alguém partir para uma porrada, assim, foram casos realmente isolados. E eu acho que isso que contribui, né, para que a gente consiga fazer com que o jogo de 3x flua,
né, com que os jogadores e jogadoras consigam fazer fluir o jogo. Essa essência do 3x, né, que é um jogo muito rápido, muito ágil, que tem jogadas, né, e por incrível que pareça, em 12 segundos tem jogadas, né, e que o árbitro, eu costumo sempre, a gente trabalha no grupo de arbitragem, muito essa filosofia, né, no 3x, o árbitro, ele vai fazer intervenções no jogo, ele não tem interferências no jogo, né, esse é um trabalho que a gente com a arbitragem, justamente por isso, porque a gente tem que dar uma fluidez muito grande para o jogo, né? Dar a oportunidade de sempre os jogadores e jogadoras chegarem na cesta, né? Tendo um contato mais próximo, coibindo a violência, né? E aí realmente fazer essas intervenções em momentos em que realmente um contato seja muito faltoso, em que um contato tire a vantagem do outro jogador, né? Um contato seja um excesso de força, né? Então tem essas, o que eu digo sempre é que a gente tem essas intervenções, né? E não uma interferência em jogos. Ok. Ó, vamos falar um abração. Ó, o Basquete 3x3 está aqui, a NB, obrigado por estar seguindo esse bate-papo. A Ref 3x3, logicamente, a Fernanda mandou. Deus sabe que todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. O universo guardou o 3x3 para você, é verdade. O Jorge Figueiredo, a turminha da arbitragem está aqui. Quero agradecer. Tem gente também, Cíntia Luz também está aqui na live, jogou comigo. Tem um monte de gente aqui na live. O Joscar 79, muito bom relembrar esse momento, Lu. Então, pessoal, o seguinte, vamos lá, pode fazer perguntas, as perguntas estão abertas. Qual que é o desafio de uma mulher ser árbitro de 3x3? A Fernanda, você está aí, você pode comentar também aqui, porque vocês são como mulheres e é importante o pessoal saber. Ah, não íamos perder. Basquete 3x3. Ó, tá Frozen um pouquinho aqui. Lu, você tá voltando, tá me escutando. Isso é importante, pessoal. Dá uma comentada. Quais os torneios você entendeu, Fer? Também você pode falar. Quais são as barreiras femininas no basquete 3x3? Você fala como árbitro. Eu estou falando na ótica de árbitro. Apesar que em São Paulo eu acho que aceitaram muito. Ó. Eu acho que aceitaram demais ter árbitra, mesmo no jogo. Estou falando nos jogos masculinos, entendeu? Independente de feminino ou masculino. Teve uma grande aceitação. E eu gostaria, você já pintou também o World Tour? Essa aceitação é grande mundialmente também? Oi. Lu, volta. Fê, você tá aí? Pode começar. Manda a sua colocação perante isso também. Oi, Lu. Ale, a internet saiu um pouco do ar. Eu não peguei o que você falou. Você pode repetir Eu a pergunta? perguntei qual que são, até chamei a Fernanda para pôr aqui, qual que são os obstáculos da mulher à aceitação mundial como árbitra de 3x3, como é aqui no Brasil. Eu pedi até a informação, até o Josa escreveu aqui, vou ler. A Luia e a Cida são provas vivas que basta ter competência que você é respeitado, não importa seu sexo biológico. Boas, Josa, isso é verdade, mas eu estou falando aqui só um depoimento como ela se sente mesmo, Josa, porque para mim também não tem esse negócio. Eu treinei a vida inteira contra homem, se eu tiver que bater um contra homem, eu vou também. Vamos lá, A Fernanda tá aí com a gente? A Fer também tá aqui, por isso que eu pedi para ela escrever. O Josa já escreveu, Queria fazer uma saudação. Ela tá aqui. Uma saudação especial à Fernanda. A Fernanda hoje é a nossa coordenadora de arbitragem do 3x3 na CBB. Hoje é um departamento bem organizado, isso dentro da CBB, e a Fernanda coordena a arbitragem do Brasil todo, né? Ela faz assim um trabalho de coordenação, de integração entre nós muito bacana e muito necessário para o desenvolvimento, né, da arbitragem toda do Brasil. E somos companheironas, né? Eu tenho várias histórias com a Fernanda, assim, de
quebra de paradigmas, né? Até nessa questão do masculino, a gente teve uma passagem muito interessante que teve aquele desafio dos gigantes da TV Globo, né? No Rio de Janeiro, que passou no Globo Esporte, que foi um desafio com duas das melhores seleções do mundo, que era dos Estados Unidos e da Sérvia e do Brasil. Sim. E eu estive ao lado da Fernanda, tive o prazer de estar ao lado dela como dupla feminina. Foi a primeira vez que uma dupla feminina, só as duas mulheres, conduziram um torneio daquele porte, daquele nível, com seleções de alto nível. Isso, inclusive, foi divulgado, né, na FIBA Mundial, no Twitter, nas redes sociais. Também foi divulgado nos Estados Unidos, assim, como uma grande novidade e também um grande estímulo, né? Que, tipo, as mulheres realmente tinham que se dedicar à arbitragem, que faltavam mais mulheres na arbitragem. Sim. Então, ali a gente teve uma experiência incrível de vida, tenho certeza que para a Fernanda também. Para mim foi uma experiência incrível estar ao lado dela. Naquela hora, realmente, a gente foi muito parceira, né? Uma da outra, a gente realmente fez um trabalho de parceria, de equipe, porque eram duas mulheres com a responsabilidade de conduzir. Era a primeira vez que duas mulheres conduziam um torneio de altíssimo nível, assim, de seleções, né? Então, muito obrigada para a Fernanda pela parceria de sempre, né, pelo companheirismo. E aí a gente teve outras histórias internacionais também, mas essa eu acho que é memorável para nós duas. Então, a Fernanda respondeu aqui, no do World Tour eles respeitam demais. Os jogadores se tratam com respeito. O basquete 3x3 diz, o contato é o maior motivo de reclamação dos jogadores. Qual é o momento que a Lu apita a falta técnica? Pois geralmente define o jogo. A falta técnica é verdade, define o jogo. Então, qual o momento que você dá uma técnica? Essa aqui é o basquete 3x3 pedindo. Perguntando. Quem fez? Na verdade, assim, o trabalho que a gente faz de preparação da arbitragem também inclui, não é simplesmente a aplicação das regras, né? A gente tem uma total do jogo, né, e do contexto do jogo. E a gente sabe também que o árbitro não pode carregar com ele o ônus de definir uma partida, né? Então, o que a gente procura fazer? Hoje, a instrução para todos os árbitros desde o início da partida, a gente faz uma leitura prévia do jogo, né? Quem são as equipes que estão que vão entrar para jogar, quem são os jogadores, né? O que existe entre aquelas equipes, o que existe entre os jogadores, né? Então, a gente faz uma leitura completa do contexto. E aí, a gente entra para esse jogo para administrar esse jogo, né? A gente não simplesmente vai aplicar as regras, a gente também vai administrar esse jogo. Então, a orientação hoje é que a gente já tente coibir no início qualquer comportamento, né, que seja um comportamento que não seja adequado para a partida, seja em termos disciplinares, seja em termos de uso da força. Então, a gente vai administrando, a orientação é que a gente administre toda essa parte a partir do início do jogo, para que justamente os jogadores e jogadoras entendam como aquele jogo vai ocorrer, né, e como ele deve chegar ao seu final, ou seja, que as equipes vão definir o jogo, né? A gente procura já hoje administrar essa parte disciplinar já desde o começo do jogo, para justamente evitar que no final do jogo alguém cometa alguma coisa e vai jogar nas costas do árbitro o ônus, né, de sancionar uma falta técnica e definir um jogo por um lance livre. Entendeu? Verdade, isso é verdade. A Fernanda diz aqui, ó, a amiga que o 3x3 me deu. Fernanda, parabéns pela tua carreira, até falo aqui, você foi lá da pós-graduação de basquete 3x3 no COB. A sua palestra foi muito boa, acrescentou até nosso conhecimento acadêmico, até em uma outra ótica, que é a ótica a interpretação do juiz. Isso é muito importante, porque ter treinador em 5 contra 5 ou 3x3, ele fica reclamando, mas não vê quais são os atos que a sua equipe faz, pratica, e não adianta só reclamar. Você tem que ver os jogos em vários parâmetros. Essa é a realidade. O André Lobisomem está aqui também, ele está perguntando, Lu, qual é o jogo mais pegado que você apitou? E Ale, qual foi o mais pegado para você que eu joguei 3x3?
Ah, tem várias Começa ainda. aí, Melhor Ale. deixar a parte. A entrevistada é a Lu. A Lu agora é a entrevistada. A Lu, é você. Ale, conta aí. Primeiro revela o seu, né? É? Primeiro revela o seu jogo. Qual foi o jogo? Ah, teve vários. Teve quando eu jogava. Porque eu joguei desde 2014. Ah, não, foi um contra que equipe que eu fiz a bola salvadora dos três no overtime. Eu não lembro, o time da NET, o time que a NET jogava. Nossa senhora, eu esqueci agora o nome do time. Que nós estávamos lá no. A final do ano retrasado da Liga Paulista, da NB, lá no Memorial da América Latina, ninguém esperava. Eu chutei de três, ela me fez falta. Tinha os dois lances livres e nós fomos para overtime. E depois foi lá, estava no morte súbita, apareceu um buraco, eu chutei, a bola entrou dos 2 pontos. Esse foi o jogo mais memorável. E você, É... ó? Não, o que eu ia dizer, assim, todos os jogos pra gente da arbitragem são jogos pegados, porque assim, o 3x, sejam sub-15, sub-18, sub-23, feminino, masculino, mais 40, elite, são todos jogos que sempre tem muito contato, né? São jogos que são sempre muito próximos, assim, o tempo inteiro exige essa atenção, essa concentração da nossa parte. Então, assim, o que eu diria para ele, não teve jogo mais pegado, né? Assim, tiveram jogos sempre difíceis de conduzir, que exige não é só atenção, concentração, mas exige, assim, um grau de administração diferenciado, que seriam jogos, assim, onde você tem rivalidades entre equipes, né? Onde você tem Sim. rivalidades entre pessoas, entre jogadores, né? Então, Nossa. isso se leva para a quadra, né? E esse é um aspecto que a gente tem que estar o tempo todo muito atento, entendendo, fazendo essa leitura, né, desse contexto geral o que isso influencia no jogo e administrar tudo isso. Então, eu diria que a parte mais pegada para mim é quando a gente se defronta com essas situações, mas também é um desafio, né? Esse é o desafio que a gente tem como arbitragem e é o desafio que a gente quer sempre superar e vencer da melhor forma e que vença o melhor no final, sem a nossa interferência, sem nada da nossa parte, sem que nada da nossa parte possa interferir. Então, até a Fernanda diz aqui, ainda precisa de mulheres apitando 3x3. Mulheres, cadê vocês? Fê, precisa até de Mulherada, jogador, o negócio tá feio. Impossível, né, Fê? Nós estamos precisando de jogadora de basquete 5 contra 5, jogadora de basquete 3x3, precisamos de árbitro, então, até já vou fazer uma uma coisa. campanha para mulherada, né? Hashtag vamos lá, mulherada. Sim. Então, o que você acha disso? Porque você. Então, até a Fê está falando aqui, nós estamos com esse grande público faltando, né? Nós temos uma lacuna e não é só a lacuna da nova geração, não tem peça de reposição. Não é só como técnico, mesário, árbitro, tudo. Daqui a pouco, que nem eu, esse ano já foi. Depois dessa pandemia aí, eu não jogo mais, não. E depois. Não, Ale, Bom, vamos vamos ver, lá, né? temos que carregar ainda, tem que puxar o carro ainda aí. Tem Então, e agora? muita energia para gastar ainda aí, viu? Muita energia É para queimar no verdade. 3x. Aham. Então, o que você pensa sobre isso? Por que está faltando essa lacuna que nós temos no basquete, na família basquete? Não 5 contra 5, 3x3, tudo, porque falta mulher. Família, a Falta mulher. comunidade, né? Na verdade, a gente se vê como uma comunidade, né? O basquete é É. uma grande comunidade, uma grande família, né? Enfim. Quando eu olho o panorama atual, o que eu percebo é que as pessoas estão precisando sentir mais paixões, mais paixão por algo. As pessoas precisam se apaixonar. Assim como todos nós que estamos aqui nos apaixonamos pelo basquete, né? Nós temos uma grande paixão que é o basquete.
E aí cada um de nós foi se dedicar para encontrar o seu caminho, o seu cantinho, né, ali dentro dessa paixão, né, e fazer essa paixão viver dentro da gente. Então, por exemplo, o teu exemplo, você foi jogadora de 5, super vencedora, né, com muitas premiações. Hoje você é jogadora de 3x, hoje você é técnica, você é professora, né, você participa, treinadora, tem a formação de treinadora de 3x pelo COB. Enfim, você vai encontrando sempre os seus espaços aí dentro do basquete, assim como para nós da arbitragem também, né? Todos nós temos como paixão o basquete, e aí a gente foi encontrando o nosso espaço dentro disso, né? Eu posso ser uma árbitra, eu posso ser uma mesária, eu sou professora de inglês, né, para o pessoal de basquete, eu fui intérprete em muitos campeonatos internacionais. Então, enfim, o basquete ele tem várias possibilidades para as pessoas, né? Uma das formas que eu estimulo muitas pessoas a viverem, vivenciarem essa paixão é, por exemplo, você realmente entrar, fazer o curso como oficial de mesa, oficial de quadra, ver qual é o seu perfil, o que te agrada. Hoje nós temos muitos casos de, principalmente meninas, que entram para fazer o curso como oficiais de mesa. Aí depois que elas passam um tempo, elas começam a se encantar pela quadra. Aí a gente começa uma nova fase de estágio de trabalho com elas e elas estão indo agora sendo formadas para quadra, né? Então elas já estão aí com um novo desafio que elas vão encontrando ali vivenciando, né, o basquete. Então eu acho isso muito legal. O basquete vai despertando dentro das pessoas sempre coisas diferenciadas, né? Sempre essa possibilidade de sentir a paixão, de vivenciar essa paixão pelo basquete e encontrar o seu cantinho ali para atuar. Então, eu diria que uma possibilidade, até para os rapazes mais jovens também, a gente tem muitos jogadores do Sub-18, Sub-23, que também podem fazer o curso para arbitragem, né? Isso pode ser um caminho para eles, porque às vezes não vai continuar jogando por alguma limitação de equipe, né? Ou alguma impossibilidade, ou alguma lesão. Os jogadores e jogadoras mais novos também, eles podem vir fazer o curso com a gente de oficiais de mesa e oficiais de quadra, pode escolher qual a função ou se quer fazer as duas coisas. E essa é uma nova possibilidade para as pessoas atuarem, né? A nossa perspectiva é que o 3x realmente cresça muito daqui para frente, principalmente num período pós-pandemia, né? Num período em que a economia mundial vai estar diferente, né? Muitas adequações vão ter que ser feitas. O 3x é uma grande alternativa de evento esportivo, né? Então, a nossa perspectiva é que realmente o 3x cresça muito. Então, que vai ter muito trabalho para muita gente, né? Desde os organizadores até oficiais de quadra, oficiais de mesa, para técnicas, técnicos, professores, né? Eu acho que tem uma perspectiva muito positiva vindo por aí. Que legal, essa é verdade. O André Lobisomem, a última perguntinha, pessoal, porque também daqui a pouco cai. Nós temos que ser democrático com o Instagram, né? Que tem outras pessoas que querem fazer live. Quanto tempo para formar um bom árbitro? Olha, na verdade, hoje a gente tem um curso dentro da Federação Paulista em que a gente tem um curso mais extenso, né, em que a gente leva em torno de 32 horas para a parte teórica e uma parte dentro de quadra para mecânica de arbitragem, algo assim. E depois a gente começa os estágios, né? Hoje em São Paulo a gente tem centros de treinamentos profissionais, né, do 3x. Então, a gente utiliza esses espaços e as equipes que treinam lá para a gente fazer o estágio dos árbitros, né? Os árbitros vão fazer um estágio e aí vai depender do período da performance dele dentro desse estágio, né? Como ele vai evoluindo, amadurecendo, para que ele possa depois ser escalado já dentro de competições. Então, assim, a gente faz uma preparação bem forte, né? Mas também quando a gente termina essa preparação, é uma segurança para nós e para os oficiais de quadra e mesa de que eles estão preparados para encarar uma competição. Com certeza. Sempre a gente tem o cuidado de nas competições, né? Quando a gente tem uma turma mais nova, a gente sempre leva os mais novos junto com os mais experientes, né? A gente tem dentro hoje da arbitragem de São Paulo os nossos, que a gente chama os nossos assistentes, mas na verdade eles são pessoas que levam esses árbitros mais novos para os estágios, que nos auxiliam nesses estágios, né? Que são a Cida, o Josafá,
o William, enfim, esse pessoal que é mais experiente, além, né, dos instrutores, que é o Marco Antônio Ferreira e eu. E a gente conta com essa turma de apoio para justamente poder preparar essa turma, né, de uma forma que eles consigam aí um amadurecimento antes de encarar uma competição, e depois nas competições eles são levados, né, tanto oficiais de mesa quanto de quadra, junto com os oficiais mais experientes, né, para que isso também dê segurança e mais maturidade para eles dentro dos jogos. Legal. O basquete 3x3 aqui tá mandando para mim, Ale, se você parar de jogar, você vai ser gestora e treinadora. Eu falei, calma, gente, calma aí, nós ainda estamos pensando. Pessoal, é o seguinte, tem aqui uma pessoa que está me escrevendo, eu vou mandar uma mensagem para ela. Eu tô atrás de uma pessoa que vai falar sobre isso, tá? Sobre depressão e não pode fazer atividade física. Tô esperando médicos, que eu tenho que esperar também ver a agenda deles, que tem um monte de médicos que tá na campanha de frente específico, que pode falar isso, não é só terapeuta. E pode deixar que, tô te mandando um recado aqui, fica tranquilo que eu tô atrás e tá quase chegando, tá bom? Então pode ficar tranquilo que nós vamos falar sobre isso também. É um assunto sério e nós temos que comentar. Ô Lu, nas lives de quarentena, eu sempre peço para a pessoa deixar uma mensagem de conforto aqui, que o convidado, que você faz, como é a sua reflexão, é importante, desde a primeira que eu comecei, porque eu comecei as lives por causa de um exercício para idoso, que eu não sou especialista em idosa, e depois começou a me fazer companhia pra caramba, eu falo, porque eu fiquei quase 90 dias sozinha, já estava. Eu esperava esse horário do dia, o horário que tinha live, porque me alimentava que eu ia estar em contato com outras pessoas. Então, Lu, muito obrigada e deixa a sua mensagem, por favor. Primeiro, eu queria fazer um convite, né? Até posso dizer a pedido da Fernanda, porque nós temos gente do Brasil todo, né? A Fernanda ministra cursos de oficiais de quadra e mesa 3x no Brasil todo. E nós em São Paulo, né? Marco Antônio e eu em São Paulo, junto com os nossos assistentes ali. Então, um convite primeiro para todo mundo, né? Para virem fazer o curso de oficial de quadra e mesa, mesmo que não vá atuar, mas é um conhecimento a mais, né? Um certificado também que a pessoa ganha, e é um conhecimento para a vida dela. Em algum momento ela pode se utilizar disso, né? Seja como técnica, como professora, como jogador, enfim, isso eu acho que o conhecimento é sempre importante. A gente tem essa oportunidade, né? E tem que agarrar isso. O que eu diria para as pessoas é assim, muita fé, independente, né, da sua religião, do seu credo, muita fé em um poder superior, porque esse poder superior que entra dentro da alma da gente, em momentos mais difíceis, é ele que a gente abraça lá dentro, né? Então eu acho que tem que ter muita fé, sempre em tudo, independente de pandemia, né? A fé é algo que move a gente na vida toda. Também diria que assim, essa é uma fase que vai passar. Então, a gente já tem que fazer planos, como vai ser a nossa vida, né? A gente mais do que nunca vai querer viver, né? Como a gente vai querer viver, né? Isso vai passar. O que a gente vai querer fazer melhor do que a gente fazia? O que a gente vai querer ser melhor como pessoa e como alma do que a gente era, né? Eu acho que a fase agora é um pré-planejamento para a fase que vem a seguir. Tá bom? Deixaria aí. Verdade. Fé, muita força, muita coragem, planejamento. Vamos pensar nas coisas boas que a gente vai ter depois disso, que a gente vai fazer também, né? Depois disso. Tá bom? Muito bem, Lu, muito bem. Falando nisso, a CBB abriu o curso online para a semana que vem, né? De 3x3. Fê, confere aí, é verdade? Outra coisa, a Leminati estava aqui, a semana passada ela falou desse mindset. Pegar o que você quer ser, o que você quer fazer após a pandemia. É muito importante. Lu, só uma licencinha aqui que eu tenho que anunciar a live de amanhã, eu sempre anuncio no dia anterior também. Amanhã nós estaremos com uma jogadora de basquete, não é da minha idade, gente, é dessa nova geração, que quase nós não falamos, que fez diferença, está fazendo diferença na seleção, no meu ver.
Pivô também, né? Clarita dos Santos. Amanhã é o nosso bate-papo com ela às 20h30. Aguardo vocês. Lu, por favor, deixa as suas redes sociais, onde pode te encontrar, onde pode ter informações também sobre mesário, hábito, jogador, regras de 3x3, que aqui tem muita gente que não sabe, está assistindo, e é importante mesmo acrescentar isso para as pessoas. Por favor, Lu. Bom, o material todo de regras e interpretações, já traduzidos em português, eles estão disponíveis no site da CBB, né, na área de regras, e também no site da Federação Paulista de Basquete, onde está a parte de documentos, né? Então é fácil de achar, as regras já estão colocadas lá. Regras e interpretações do 3x, atualizadas e traduzidas. As minhas redes sociais, no Instagram, Lu Del Grande Castro, no Facebook também, Lu Del Grande Castro, os dois juntos, tá? E vocês me acham facilmente. A questão de cursos, podem me enviar uma mensagem no PV, que depois eu respondo, né? Se for de fora eu encaminho para Fernanda, do Rio, da CBB, se for de outro estado, se for de São Paulo, a gente vai fornecer as informações dos cursos daqui. Tá bom? Mas sejam todos bem-vindos a essa maravilhosa comunidade, né, basqueteira, e essa família maravilhosa que um apoia o outro, né? Inclusive nessas fases mais difíceis, né? Tá Temos bom? que compartilhar conhecimentos, fortalecer as modalidades, quais que sejam, inclusive nas crianças e adolescentes. Não só por questão de atividade física, qualidade de vida e incremento social. Para nós mudarmos o Brasil, nós temos que fazer isso, independente se é o árbitro, se é o jogador, se é o treinador, mas nós temos que ver o Brasil melhor, é isso a única coisa que eu posso fazer. Alguém me mandou aqui perante as lives, gente, quando acabar esse período, eu vou tentar sempre trazer uma pessoa uma vez por semana, vamos ver como vai ficar, mas eu não pararei de fazer as lives, tá? Obrigado pelo carinho. Obrigada, Lu, por hoje. Obrigado a todos os árbitros que estavam aqui também. Josa, Fernanda, para incrementar. Foi muito bom esse bate-papo. Já vamos organizar vários árbitros, mais pessoas da comunidade, fazer ou no Meet ou no Zoom, fazer alguma coisa, que é legal bater papo sobre isso. E obrigado a todos os seguidores, tá? Pessoal, fique em casa. Eu sei que está abrindo as portas, mas cuidado, que agora é o momento que vai ter descontrole. E obrigado mais uma vez por estar essa 1 hora aqui, nós batendo papo, conversando, compartilhando ideia. É ótimo estar com vocês. Lu, brigadão! Ale, eu que agradeço, super feliz de estar aqui com você e com todos os seus seguidores, com toda a nossa comunidade basqueteira, né? Que muitas mais pessoas venham. A nossa comunidade está sempre de braços abertos. Com certeza, tá mesmo. Se depender de mim, o que eu puder fazer para a comunidade, que eu adoro muito, estou sempre à disposição. Um beijão a todos, boa noite, até amanhã.